Eu sou o professor Fernando Benevides e vamos começar resolvendo a seção Troca de Ideias na página 7. Tem dois itens aí a serem respondidos. O item A pergunta qual é o significado mais comumente empregado para o termo contra. O senso comum, o dicionário vai apontar contra como a palavra que designa oposição a alguém, a algo, uma ideia. Uma resposta bem objetiva, bem simples. Não é esse o grande objetivo dessa atividade como um todo. Lá no item B, pede-se para criar uma definição para a palavra contracultura. Contracultura diz respeito aos movimentos que contestavam a cultura vigente. O termo está muito vinculado aos indivíduos descontentes com a cultura de uma forma geral, ou características específicas dela, e que por isso buscavam, lutavam, se manifestavam por mudanças. No contexto da década de 60 do século passado, a gente pode citar vários exemplos de movimentos da contracultura: o movimento Black Power, o movimento hippie, o movimento feminista, o movimento estudantil, enfim, a lista é infindável. O rock and roll, no contexto dos anos 60, é um exemplo de movimento de contracultura, porque os artistas de rock daquela época, as bandas de rock daquela época, passaram por uma transformação, passaram a ter em suas letras de canções ideias contestadoras da ordem vigente. O grande objetivo dessa atividade, dessa sessão de trocas de ideias, é fazer com que o aluno faça um paralelo, faça uma posição do conceito de cultura e do conceito de contracultura. A cultura é a forma como as pessoas se comportam, as atitudes, como elas se vestem, como elas convivem. A contracultura é o grupo de pessoas que não está satisfeito com determinados traços comportamentais e passa a lutar, a reivindicar por mudanças. A gente vai resolver agora a seção Conexões, que está lá na página 11. A primeira questão diz assim: no volume anterior você estudou as ações de Mohandas Gandhi para a independência da Índia. Que traços há em comum entre Gandhi e Martin Luther King Jr.? Bem, os dois, eles lutaram, são expoentes da luta pela igualdade de direitos para os povos que cada um representava, povos que sofriam com políticas, com leis opressoras. O Gandhi, no caso, é um grande expoente da luta do povo indiano contra o domínio da metrópole britânica, e o Luther King, um expoente da luta contra o racismo, contra as leis segregacionistas. Os dois, a questão quer saber o que tinham em comum. O grande ponto que une essas duas lideranças é que eles empregavam a tática da não violência. Ou seja, eles estimulavam ações pacíficas, defendiam a desobediência civil como forma de superar as injustiças. Então aí a gente tem um ponto em comum entre esses dois grandes líderes. Já a segunda questão pergunta: até no fim das trajetórias, os dois líderes, Gandhi e Martin Luther King Jr., tiveram histórias de vida parecidas, apesar de que a gente está falando de líderes de contextos um pouquinho diferentes. Busque informações sobre o líder estadunidense e aponte os fatos que ligam o fim de percurso desses líderes. Qual é o ponto em comum no final da trajetória desses dois? Bem, o Martin Luther King, ele, por defender as ideias de igualdade civil, as ideias contra a segregação, contra o racismo, ele teve muitos seguidores, mas ao mesmo tempo muitos inimigos, muitos inimigos que não concordavam com essa ideia, a tal ponto que o Luther King ele foi assassinado por um segregacionista em 1968, inclusive no momento em que ele se preparava para uma nova passeata, para uma nova marcha. O Gandhi foi assassinado em 1948. O assassino dele não concordava com as ideias de união dos diferentes povos, das diferentes culturas que habitavam a Índia naquele contexto, e especificamente questionava a divisão ali dos territórios, da formação do Estado do Paquistão, a formação do Estado independente da Índia, como é que foi acordado essas relações, inclusive o enfraquecimento do poder foi o que motivou as razões aí que levaram essa pessoa a cometer o ato de assassinato
contra o líder Gandhi. Então, a gente está falando de duas grandes lideranças que tiveram muitos seguidores, né, ao longo da trajetória que eles construíram, mas também tiveram inimigos. E aí, respondendo à segunda questão, que pergunta o que liga o fim do percurso desses dois líderes, é o fato dos dois terem sido assassinados. Vamos resolver agora a seção Organize as Ideias, lá na página 14. Tem uma questão que foi tirada do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, e o enunciado diz assim: o movimento hippie surgiu nos anos de 1960 nos Estados Unidos, repudiou a ideia de ações violentas e levantou a bandeira do pacifismo com o lema "Faça amor, não faça guerra". Leia com atenção as afirmações, classificando-as como verdadeiras ou falsas. O item 1 diz assim: os hippies pregavam a revolução por meio da não participação em guerras e conflitos armados, do consumo de drogas, da constituição de comunidades isoladas, do pacifismo e da negação total dos valores morais até então vigentes. O movimento hippie está dentro do contexto da contracultura, de negar comportamentos vigentes até então. O item 1 está correto. Vamos ler agora o item 2. O movimento hippie contou com a participação de cerca de 300 mil jovens, em sua maioria oriundos da classe média, com idades entre 17 e 25 anos, difundiu-se em inúmeros países. Certíssimo também o item 2. Leitura do item 3. O movimento hippie não conseguiu ter repercussão cultural da fase conhecida como Anos Rebeldes, ali a década de 60, ou contracultura, tampouco atingiu os meios de comunicação de massa para difundir os objetivos. Item falso, certo? Não só o movimento hippie ele teve uma repercussão muito forte na década de 60, influenciou outros movimentos, influenciou a forma das pessoas se vestirem naquela época, principalmente essa juventude dessa faixa etária que a gente citou, o comportamento, o desapego a bens materiais, e até hoje, século XXI, a gente encontra pessoas que têm traços culturais, traços comportamentais herdados, influenciados pelo movimento hippie, até grupos de pessoas, inclusive nos Estados Unidos, na Califórnia, que até hoje defendem a ideologia, a forma de pensar do movimento hippie, o que torna o item 3 errado, né? E para marcar o item correto, assinalando o item correto, os únicos que estão, as únicas afirmativas verdadeiras são os itens 1 e 2, o que torna o item D de dado a opção correta para essa questão. Bem, é isso, bons estudos e até a próxima.